olha só você, depois de me perder. Finalmente o presidente falou a verdade e confirmou aquilo que 70% da população já sabia desde aquela viagem para os Estados Unidos. Ele está contaminado pela Covid-19. Mas atenção, antes de falar sobre isso, eu quero que você saiba que eu sei que isso foi mais uma estratégia de cortina de fumaça para desviar o foco do depoimento do Flávio Bolsonaro ao MP, da questão da mulher do Fabrício Queiroz, das privatizações nocivas que Paulo Guedes pretende fazer na pior hora para privatizar e também dos problemas com exportação que o Brasil deve enfrentar por causa das exigências da União Europeia sobre a política de proteção do meio ambiente. E eu vou acompanhar todos esses assuntos e trazer aqui para o canal. Vamos abanar essa fumaça do teste positivo e nos manter atentos a tudo o que está acontecendo por trás, sim. Mas se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo o que está por vir. E por enquanto vamos falar um pouco sobre essa confirmação do óbvio, né? Teste positivo de Bolsonaro é a narrativa perfeita para a propaganda de remédio. Fonte Bahia Notícias. Diante do comportamento inconsequente em aglomerações, era esperado que em algum momento o presidente Jair Bolsonaro fosse diagnosticado com Covid-19. O anúncio foi um resumo simbólico do governo, sem preparo algum e sem medir os impactos da situação. Bolsonaro fez uma coletiva restrita a veículos amigos e mesmo usando máscaras, expôs os presentes ao risco de contrair o vírus. O teste positivo do presidente o coloca como garoto propaganda perfeito para a hidroxicloroquina. Como não há preocupação com evidências científicas para o uso do medicamento, a simples declaração de que Bolsonaro foi beneficiado pela substância vai justificar a corrida e a pressão para que o remédio seja prescrito pelos médicos. É sintomático que ele seja tratado pelo que pode ser um efeito placebo. Infelizmente, o presidente se esforçou em negar ao longo dos últimos meses a gravidade da crise. A loteria da vida pode colocar a Covid-19 como uma gripezinha, como ele disse, né? No caso de Bolsonaro, e isso torna o potencial dessa contaminação ainda mais assustador. Se antes, com as sucessivas negativas da doença, o impacto da fala dele sobre a população era enorme, o estrago da versão super-homem com o uso da hidroxicloroquina pode render efeitos ruins ainda maiores. Como sabemos, o chefe do executivo nunca foi muito dado a medir os próprios atos. Em um ambiente em que naturalizamos um absurdo, infelizmente não é surreal ver a quantidade de dúvidas levantadas após a afirmação de que o presidente contraiu o vírus. O presidente criou um ambiente de incerteza e descredibilização da presidência, que infelizmente resultou nesse caldo de divisionismo político. É uma pena, porém, é uma consequência direta da forma como ele lida com quem pensa diferente dele. Após o diagnóstico, as lideranças políticas sensatas pediram que a confirmação da doença amenize a forma pouco responsável com que Bolsonaro lida com a pandemia. Não dá para criar expectativa, até mesmo pela maneira como o presidente escolheu divulgar o resultado do exame. Bolsonaro e a hidroxicloroquina se merecem. Ambos podem ter efeito positivo ou negativo diante de uma doença. Pena que, a depender da dose, ambos podem matar. No caso da Covid-19, já foram mais de 66 mil pessoas que perderam a vida no Brasil nessa conta. E eu termino com a frase de um filósofo contemporâneo chamado Danilo Gentili, que disse que essa foi a primeira coisa positiva que o presidente apresentou.